Após passar por constrangimento para ser atendida, uma paciente ganha na justiça o direito de receber R$15 mil de indenização de um hospital particular de Brasília. A mulher tem plano de saúde e, mesmo assim, a instituição cobrou o pagamento antecipado para atendê-la. A decisão da terceira vara civil, o Hospital Santa Helena foi condenado a indenizar a paciente em R$15 mil diante dos constrangimentos sofridos em um atendimento. A advogada da autora da ação explica que a cliente já havia passado por um procedimento cirúrgico anterior e precisou fazer uma nova cirurgia de emergência, mas o plano de saúde não iria cobrir outra operação. Para atender a mulher, o hospital então exigiu o pagamento antecipado. Quando ela entrou com risco de morte, porque era o quadro clínico dela naquele momento. O cheque calção já seria uma violação da qualidade dela de paciente naquele hospital. Mas, se não bastasse, o Santa Helena ainda exigiu R$5 mil em espécie, porque era a única condição que o médico e o anestesista viria para atendê-la naquele momento. O hospital contestou a indenização por danos morais, alegando que não havia comprovação dos fatos, bem como o exercício regulamentar de direito. Mas, para o magistrado responsável pelo caso, a obrigação do pagamento prévio foi uma conduta abusiva. Nunca deveria acontecer. Para que você paga um plano? É para você ter? Isso é um absurdo. Eu acho que primeiro vem o atendimento, e aí depois que tudo for normalizado, e aí sim vai a cobrança. E aí depois, se for cobrar tanto do paciente ou do plano de saúde, se resolve depois. Primeiro a saúde do paciente. Mas o novo projeto de lei que chegou ao Congresso Nacional pretende dar mais segurança aos pacientes, prevendo punições mais duras aos hospitais que insistirem na cobrança de garantias. No artigo 135 do Código Penal, que trata sobre a omissão de socorro, será incluído o atendimento médico-hospitalar de emergência. Cheque, calção e nota promissória, assim como um preenchimento de formulário prévio, serão proibidos. E em caso de descumprimento, a punição é detenção de 3 meses a 1 ano e multa. E esse valor pode ser triplicado em caso de morte. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com o advogado Luiz Fernando Moreira. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Muito obrigado. Como os hospitais devem proceder, então, em caso de emergência? A situação do hospital é muito simples, porque ele mantém um contrato de prestação de serviço. No caso dela, da paciente, ela tinha vínculo com uma operadora de plano de saúde, ela era participante de um plano coletivo de saúde. Portanto, ela deveria ter sido atendida e essa questão, com relação à questão do pagamento, ser discutida depois com a operadora. E essa situação fica agravada pelo fato da situação de urgência que a paciente estava enfrentando. Ou seja, naquele momento, a atenção tinha que ser direcionada para a paciente e não para a questão financeira. Esse projeto de lei citado na reportagem, se ele for aprovado, o que muda com ele? Na verdade, esse projeto de lei, ele deriva de outras leis estaduais, inclusive no Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Minas Gerais, em São Paulo, que já tem leis que tratam a respeito da proibição da exigência de cheque calção para atendimento de pacientes. Chega não só cheque calção, questão de nota promissória, qualquer cambial que seja exigida no momento do ingresso de um paciente numa situação de urgência, emergência ou outra situação. Na verdade, o hospital dispõe de outros elementos, de outras formas de cobrança, capaz de honrar aquele pagamento, aquele serviço que foi prestado. Agora, isso não quer dizer que o hospital não possa e não tem o direito de cobrar pelo atendimento, mas certo. Isso deve ser feito sempre depois do atendimento de emergência. Exatamente. Né? Então, o hospital ele tem a obrigação de fazer a triagem, tem a obrigação de identificar casos como esse aí, são graves, casos de urgência, né? Tem que atender o paciente e depois vai discutir como é que vai ser feito esse pagamento. Tá certo? Agora, nada libera o hospital de depois buscar um pagamento através da cobrança de um contrato de prestação de serviço. Ok, nós temos algumas dúvidas sobre este assunto gravadas nas ruas. Vamos ouvir a primeira pergunta. Mesmo pagando o plano de saúde, essa cobrança pode ser feita? Então, nesse caso, se a pessoa tiver o plano de saúde. A Agência Nacional de Saúde, ela tem uma súmula normativa de número 44 de 2003, que proíbe os prestadores de serviço, especialmente os hospitais, de cobrarem cheque calção, tá? Exigirem a apresentação de preenchimento de nota promissória ou qualquer outro tipo de título de crédito. Okay? Isso aí, essa situação, se ocorrer, tem que ser denunciada à própria Agência Nacional de Saúde, que tem uma comissão permanente
para avaliar esses casos e encaminhar esses casos, inclusive, ao Ministério Público Federal. Então, você que é beneficiário de plano de saúde, se passar por esse constrangimento, deve denunciar esse fato à Agência Nacional de Saúde através de 0800, no site www.ans.gov.br também, né? Ou então se dirigir aqui em Brasília, por exemplo, se dirigir ao núcleo de fiscalização da agência e fazer essa denúncia. Ok, vamos ouvir mais uma dúvida sobre este assunto. A cobrança de dinheiro e cheque calção antes do atendimento é legal? Nós já estamos discutindo isso. É isso que a gente está falando, então, é ilegal, é um constrangimento, é abuso de direito, né? Não é previsto, coloca o consumidor em desvantagem já zerada em relação à prestação de serviço e, portanto, a pessoa tem que se recusar a entregar esse calção. Agora, se for premida pela necessidade, a recomendação é que você preencha o cheque calção e depois peça a um familiar ou você mesmo, se tiver condições, de denunciar esse fato às autoridades. Qual a punição para os hospitais que insistem nessa cobrança? Na verdade, a punição vai sofrer através de uma ação judicial, como foi o caso que foi apresentado aí na reportagem. Né? A pessoa vai sustar o pagamento desse cheque e vai entrar com pedido, inclusive, de indenização por dano moral. Os médicos, eles também podem ser punidos ou isso para no hospital? Aí depende da relação que o médico tem com o hospital, se ele faz parte do corpo clínico ou não faz parte do corpo clínico. Se ele fizer parte do corpo clínico, ele vai responder juntamente com o hospital. Se não, aí o hospital é que vai responder, porque é a porta de entrada do paciente ao hospital. Ok, nós temos mais uma dúvida sobre este assunto, vamos ouvir. O estado de saúde do paciente deve contar no momento do atendimento? Quer dizer, tem diferença se a situação é de emergência ou não? Sim, nós temos essa situação. Obviamente que o hospital tem que ter um setor de triagem para avaliar esses casos. Então, tem que ter um médico à disposição para avaliar a situação do paciente e verificar se é um estado grave ou não, se ele necessita ser atendido naquele momento ou não. Se for uma pessoa que não tem plano de saúde, obviamente ele vai ter que assinar um contrato com o hospital com relação ao atendimento, ou então vai ter que ser direcionado para o SUS, para um hospital vinculado ao SUS. Caso contrário, ele tem que ser atendido no próprio hospital e depois vai se discutir com relação ao pagamento dos serviços realizados. Agora, isso é diferente daqueles casos, enfim, aquelas coberturas que o plano de saúde não cobre. Quer dizer, existem esses casos também, que você pode chegar, o plano de saúde não cobrir, o paciente ter que pagar alguma taxa extra. Como é que funciona? Novamente, quando acontece uma situação de internação, é sempre solicitada uma autorização, uma senha para a operadora autorizar o procedimento ou não. Quando a operadora nega a realização do procedimento, o hospital então vai discutir com aquela pessoa de que forma ela vai pagar aquele atendimento. Né? E nesse caso, o hospital tem o direito, no caso, de formalizar um contrato, apenas um contrato de prestação de serviço, nada mais. Ok, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Obrigado.